A paz do Senhor Jesus, querido. Sejam bem-vindos à Jornada com o Senhor Jesus. Olha, hoje o tema para nós do ensino é o amor de Deus por nós. Deixa eu te fazer uma pergunta fundo do seu coração. Você se sente amado por Deus? Você se sente amado pelas pessoas? Olha, deixa eu te falar um negócio. Nesse ensino, você vai aprender como Deus ama o ser humano e como é possível amar outro ser humano. Essa é a verdade para nós. Romanos capítulo 5 é o tema do nosso ensino nesse momento. E é um dos capítulos assim mais preciosos da carta do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele vai explicar as bênçãos da justificação por meio da fé, né? E vai também pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, assim, também vai mostrar para nós, né, aí o contraste entre Adão e o Senhor Jesus, ou melhor, entre o velho homem e o novo homem, né? Olha que coisa preciosa, querido. Se você está dedicando o seu coração a crescer em Deus, pode ter certeza que você vai crescer no Senhor e vai ser canal de Deus aí para muita gente nessa terra. Olha comigo o versículo 1, diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, se a pessoa foi justificada, ela tem paz com Deus por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa, querido. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus. Não porque alguém é perfeito ou somos perfeitos, não, mas porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Agora, ele vai dizer isso para nós. Quem crer em Jesus Cristo tem paz com Deus. Quantas pessoas querem ter paz com Deus, né? Então, assim, o fim da inimizade causada pelo pecado é Cristo. Olha só, Cristo, o cristão, na verdade, deve entender que já não há condenação. Ele foi reconciliado com Deus e pode viver aí em paz espiritual. Bonito ou não? Forte ou não? Palavra poderosa para nós. Versículo 2 vai dizer assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, querido, cada palavra assim, ela vai trazer uma profundidade poderosa, né? Então, o que na verdade está ensinando para nós? Antes, o pecado nos afastava de Deus. Agora, por meio da fé, né, em Cristo Jesus, temos o acesso direto à sua presença. Então, assim, graça, né, é o favor que o ser humano não merecia. É o favor imerecido de Deus que vai sustentar o ser humano que creu nele todos os dias. A vida cristã, ela não é sustentada por esforço humano, né? Mas pela graça constante vinda da parte de Deus. Amém ou não? Você recebe essa palavra no seu coração, você se alegra mais, como eu costumo dizer aqui, né, na igreja. Você está entendendo? Você está sendo edificado porque precisa entender a palavra de Deus. Então, assim, deixa eu parar um pouquinho aqui e pedir para você compartilhar, comentar aqui. Eu estou sendo edificado. Comente aí, se inscreva também em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Isso o YouTube vai entender que a mensagem está sendo enviada e que é relevante e ele vai distribuir para outras pessoas aprenderem, crescerem, desenvolverem na presença do Senhor. Precisa. Olha comigo o verso de número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, olha só, produz perseverança. A perseverança vai produzir um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai produzir a esperança. Que coisa preciosa, querido. Paulo, então, ele vai nos ensinar que até no sofrimento tem propósito. Aí você fala, isso é loucura, como assim? Até no sofrimento tem propósito? Tem propósito. As dificuldades, na verdade, vai produzir
perseverança. E aí o que ele vai dizer, né? E a perseverança vai produzir na pessoa um caráter aprovado, e um caráter aprovado vai produzir a esperança. Então, assim, ó, a fé é provada e fortalecida nas lutas. As dificuldades é para provar a gente, é para mostrar como nós estamos no Senhor. O cristão não pode fugir das provas, ele deve confiar que Deus está moldando aí o seu caráter nele, amém ou não? Olha comigo o versículo 5. Olha o que ele vai dizer, ó. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Que coisa linda. Ó, o Espírito Santo, ele na verdade vai nos fazer sentir, compreender esse imenso amor de Deus, né? Não é apenas assim um conhecimento intelectual, né? Não, é uma experiência real do amor de Deus que vai transformar a gente e vai nos consolar. Forte ou não? Ó, o cristão deve buscar comunhão com o Espírito Santo, pois ele é quem faz aí o amor de Deus ser vivo em nós. Olha, querido, esse momento de palavra é tão precioso, nos ensina, nos ajuda a crescer. Olha comigo lá o versículo 6, vai dizer assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha só, é muito forte isso, né? Esses versos vai mostrar para nós o coração do evangelho do Senhor Jesus, as boas novas do reino dos céus. Jesus não esperou que nós fôssemos bons, né? Ele morreu quando ainda nós éramos pecadores. Para quê? Para nos salvar. Então, o amor de Deus é incondicional e, na verdade, e proativo, né? Ele nos amou primeiro. Então, assim, a salvação é puro amor e graça. Nenhum pecado, na verdade, é grande demais para o perdão de Cristo. Isso é tão precioso, querido, porque o ser humano tem necessidade de ser amado, não é verdade? Então, assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Comenta aqui, na verdade, se você já recebeu esse perdão de Deus, ou se você já teve uma experiência de alguém que você recebeu o perdão de Deus. Comente aqui, em nome de Jesus. Vamos para o versículo 9. Como agora fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais agora, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Cada versículo, querido, é uma preciosidade. Por quê? Porque as pessoas não falam assim, pastor, foi escrita por homem. Sim, querido, mas é inspirada pelo Espírito Santo. O texto vai dizer para nós que o sangue de Jesus nos justifica, nos declara inocente e nos reconcilia com Deus. Então, antes a gente era inimigo. Agora, você que creu no Senhor Jesus é amigo de Deus e filho de Deus. Olha que coisa preciosa, né? Então, assim, o discípulo, ele pode viver, na verdade, com segurança. Então, assim, Deus, ele não é mais um juiz que está irado, mas ele é um pai amoroso, um pai que chama para a presença. Olha comigo o versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Olha,
essa questão é uma questão muito preciosa, muito forte. Por quê? Porque ele vai dizer assim, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, ele está dizendo assim, da mesma forma, por um homem, assim também vem o quê? A vida. Olha só, Adão, o primeiro homem, representava toda a humanidade. Então, assim, quando Adão pecou, o pecado, na verdade, e a morte, né, entraram no mundo e atingiram todas as pessoas. Então, assim, através de Adão, agora todas as pessoas estão debaixo do pecado. Então, assim, por isso que todas as pessoas, por causa de Adão, porque ele é o pai, né, de toda a humanidade, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente tem essa brincadeira, cuidado com o coraçãozinho de Adão, hein? Por causa disso. Então, o problema do ser humano não é apenas o que ele faz, mas o que ele é sem Cristo. O que ele é sem Cristo? Quem é o ser humano sem Cristo? É um pecador por natureza. Existem pessoas que vão dizer, mas eu não faço mal para ninguém, é isso, eu pago as minhas contas em dia. Mas é a natureza, amém? Olha o versículo 15, vai dizer assim, ó. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha, quando nós lemos aqui Romanos capítulo 5, olha, não tem como, querido. Paulo ele vai fazer um contraste, né? Por causa de Adão, o pecado veio, a morte veio. Assim, Adão era santo, não tinha pecado em Adão. Foi criada ali a imagem e semelhança de Deus, né? Agora, por causa de Cristo, veio a graça e veio a vida eterna. O segundo Adão, né? É Jesus. Então, assim, ó, Jesus é o novo Adão que obedeceu onde o primeiro Adão falhou. Então, assim, nossa natureza carnal vai falhar, mas a natureza de Cristo em nós vai dar certo. Então, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos podem ser feitos vivos. A vida de Deus naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, a graça de Deus é muito maior, o poder de Deus é muito maior do que o pecado. Amém? Olha comigo, versículo de número 17, né? Se pela transgressão de um só homem reinou a morte, reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensão da provisão, da graça e da dádiva, da justificação. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então, assim, muitas pessoas vão dizer assim, poxa, cadê a justiça de Deus, né? Tá aí, enviando o seu filho. Adão desobedeceu, trouxe condenação a todo ser humano, o mundo está perdido, cada vez pior. Jesus vem agora, obedece ao Pai, obedece até a morte, e morte de cruz, e nessa morte de cruz ele traz salvação. Então, assim, a obediência de Cristo tem poder para anular, na verdade, completamente o efeito do pecado de Adão. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro perfeito, amém? Então, assim, ó, o cristão, ele não vive mais debaixo de condenação, ele foi transferido, né, do reino da morte para o reino da vida, quer dizer, há um império da morte para o reino da vida. Então ele foi transferido, o Senhor transportou ele, tirou ele de lá da morte e trouxe vida para ele. Olha o versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas por onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fala aí comigo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Querido, deixa eu te explicar para você aqui. A lei de Moisés, na verdade, mostrou o quanto o ser humano ele é pecador, mas também mostrou o quanto a graça de Deus é maior. Então, assim, o pecado ele é forte, pode ter certeza disso, mas a graça de Deus é mais poderosa ainda. Amém? Jesus é o mais valente. Então, assim, não importa o seu passado, não importa o passado de alguém, a graça de Deus sempre tem a última palavra. E a última palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra de vida e vida abundante. Amém? Olha, que bom que você chegou até aqui. Então nós vamos ficar por aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe você poderosamente, um forte abraço e eu aguardo você nessa jornada com Cristo no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe e um forte abraço. A paz do Senhor!